Alô, amigos do canal Varal, mais uma vez eu estou aqui com muita alegria para levar mais uma mensagem de paz para você neste dia. Eu estou muito feliz porque nós já estamos alcançando quase 80 gravações. Sendo que nós aqui também fazemos podcast com advogados, com pessoas do ramo da odontologia, com médicos, com ex-padre, com tantas pessoas para que eu possa estar levando essa mensagem positiva para você. Eu acredito muito que você está contente, que você tem nos acompanhado, e a gente tem que ficar sempre feliz quando nós tivemos uma mensagem do Senhor, uma mensagem de paz. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, num mundo muito complicado. As coisas estão se fechando e a palavra de Deus ela está se cumprindo. E para nós isso é um fato que nós temos que observar. Nós temos que olhar todas essas situações que nos têm acompanhado no nosso dia a dia. Hoje eu vou falar sobre uma passagem muito interessante. É a figueira de Natanael. Uma passagem que está lá, João 1, 47 a 51. Meus amigos, nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma palavra maravilhosa. E elas nos dão ensinamentos até do nosso ser. Eu queria dizer para você que eu vou insistir muito na pergunta e na resposta que Natanael teve para com Jesus. Na pergunta que Jesus fez e na resposta que Natanael teve. Eu vou insistir muito nessa área que uma coisa é um fato que às vezes a gente está aí deixando passar para os dias de hoje, porque nós sabemos que Jesus era um profeta. Então, começando nossa história, nós sabemos que na Bíblia a história de Natanael e a figueira, ela está aqui descrita na sua palavra em João 1, 47 ao 51. Jesus disse a Natanael que o viu debaixo de uma figueira antes de Felipe o chamar. Esse encontro convenceu Natanael de que Jesus ele era o Filho de Deus. E o que aconteceu nessa passagem? Jesus viu Natanael se aproximando e disse que ele era um verdadeiro israelita. Natanael perguntou a Jesus como ele o conhecia. E Jesus respondeu que o viu debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. O Senhor já teve uma visão de Natanael antes de chegar até ele. Então Natanael reconheceu Jesus como Cristo e o chamou Filho de Deus e Rei de Israel. Talvez porque ali era o local que estava sempre Natanael. E Jesus respondeu com uma profecia. A palavra figueira ela tem várias representações bíblicas, vários entendimentos. Ela pode quer dizer também que você está debaixo de um governo. Jesus viu em Natanael a presença do governo de Deus dentro dele, mesmo que não tenha visto fisicamente debaixo da figueira, mas teve uma visão espiritual. Jesus conhecia os pensamentos de Natanael. Está aí em João 1, 47, 51. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Apontou e falou sobre ele. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Como é que você vem falar de mim? Eu te vi debaixo da figueira. Jesus respondeu. O que Jesus disse
é que, apesar do povo ter deixado o governo e costumes romanos que contaminaram seus corações naquela época, Natanael manteve-se fiel ao Senhor. Natanael, então, reconheceu imediatamente Jesus como quê? Como Cristo, chamando-o de Filho de Deus, chamando Rei de Israel. Isso está no versículo 49. Especula-se que havia algo na mente dos dois naquele momento. O encontro com Jesus, que ao se encontrar com Natanael, revelou que havia visto sobre uma figueira. O Senhor já tinha percebido e visto na sua visão espiritual antes de Felipe chamá-lo. Vê lá, esse evento convenceu de que Jesus era o nosso Salvador. Então perguntou-lhe Natanael: de onde você me conhece? Eu estou sendo muito repetitivo. Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Eu já tive essa visão há tempos a seu respeito, antes de você chamar o Felipe aqui. Então já tive essa visão. Então Natanael estar debaixo da figueira, o que significa isso? Significa que ele era um israelita justo que aguardava o Senhor. Indiretamente, ele já aguardava o Senhor. A tradição diz que debaixo da figueira é um lugar ideal para a leitura, para a meditação da palavra de Deus. O que representa? Representa para Natanael a figueira. O que representa para Natanael a figueira? Não será o lugar secreto para onde ele se refugiava nos momentos críticos da vida? Ou seja, o lugar onde ele deixava os medos, as suas dúvidas, as suas interrogações. Natanael, também chamado de Bartolomeu, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele foi apresentado a Jesus por Felipe, mas mostrou que desconfiança em relação ao Messias. Mas, no entanto, após esse encontro, ele ficou impressionado. Natanael reconheceu que Jesus, como o Filho de Deus, estava ali presente. Significa que a figueira no mundo espiritual. O que significa figueira no mundo espiritual? A figueira é uma árvore que possui um profundo simbolismo cultural naquela época em várias tradições ao redor do mundo. Em muitas culturas antigas, as pessoas consideravam a planta como um símbolo de fertilidade, de abundância, de renascimento. Suas folhas em formato de coração também estão associadas ao amor e à prosperidade. E com essa fala, Cristo, ele quis dizer o que Cristo quis dizer? Que Bartolomeu não era um falso, não era um traidor, um enganador. E ele era transparente, sincero e honesto. E com essa postura que devemos nos aproximar de Deus. É assim que nós devemos agir no nosso dia a dia. Ser pessoas transparentes e corretas. Bartolomeu teria evangelizado a Índia e morrido por esfolamento. Que terrível, né? Então devemos conhecer as tradições que desde os primeiros séculos circundam a memória desse glorioso apóstolo de Jesus. O que a figueira representa na Bíblia, esse simbolismo que eu falei, de tempos de paz, de prosperidade e segurança, ela é citada diversas vezes na Bíblia como algo especial e precioso, como mostra essas passagens abaixo, que relatam que ao sentar-se cada um debaixo da sua própria videira ou figueira, simbolizava condições pacíficas e prósperas e seguras. Em 1 Reis 4:25 está lá, em Miqueias 4:4 está lá, em Zaqueu
3:10 também está lá. Deus nos conhece antes de nascermos. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Esse versículo, ele nos revela que Deus tem um propósito e um conhecimento profundo para nossas vidas. Ele já nos conhecia muito antes, mesmo antes de nascermos. Nós vemos que lá no Salmo 139, 16, está escrito: tu me vistes antes de eu ter nascido. O salmista também diz, preste bem atenção: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram, presta atenção, o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo no dia a dia formados pelo Senhor. Quando nem uma delas havia. Lá no Salmo 139, 16, coloque-se no lugar de um artista que está ali prestes a criar sua obra-prima. Era Deus, criador da obra-prima. Ele tem todos os pincéis ali na frente dele. Ele tem as cores, a tela em branco. E à sua frente, ele pode desenhar a sua vida. Com cada pincelada, uma nova parte da imagem vai ganhando vida. Detalhes são adicionados e a visão do artista se torna realidade. Assim é Deus na sua vida. Assim é Deus conosco. Ele é o grande artista. Nós somos a sua criação. Nós somos conhecidos por Ele antes mesmo de sermos formados. Lá no ventre, somos como uma tela em branco, onde Deus, o grande pintor, começa a traçar nossa existência. Você começou lá atrás. E cada célula, cada fibra do nosso ser é tecida com aquela intenção e propósito. Como Davi expressou, mesmo quando éramos apenas uma substância informe, Deus, ele já nos via completos e próprios para a sua formação. Ele não apenas nos conhecia, mas já tinha um plano para cada um de nossos dias, de nossa vivência, de nosso ser. A vida é um presente divino, uma centelha que começa no momento da concepção. A ciência hoje nos mostra a complexidade do desenvolvimento fetal. Mas mesmo sem esse conhecimento, Davi, lá atrás, na história bíblica, sabia que cada vida é formada pelas mãos de Jesus, de Deus. Em uma sociedade que muitas vezes desvalorizamos a vida, aonde o aborto é visto por alguns, o quê? Como uma opção. É essencial lembrar que cada existência que nós temos, que nós passamos, ela é muito preciosa aos olhos do Criador. Nós não podemos parar e ficar pensando que somos um objeto, que somos um ser que foi formado aí qualquer. A nossa formação vem da existência peculiar que o Criador nos fez lá em Gênesis, lá no capítulo 1, que nos formou. Mas nós temos que ver o quanto nós somos fortes em saber que nós temos um Deus que nos criou, que nos viu, que nos manteve no nosso dia a dia. Que você aí que está do outro lado, eu estou aqui em frente a esta câmera, falando contigo, que você tenha cada vez mais um discernimento espiritual maior. Sabe por quê? Porque você não nasceu do nada. O Senhor já conhecia os propósitos de Natanael. Já sabia que ele seria aquela pessoa que ia acompanhá-lo como discípulo. Portanto, nós não podemos deixar de se valer
que o Senhor está em nossas vidas desde o nosso nascimento. Às vezes a gente não acredita, gente. Tem pessoas aí que não acreditam na formação biológica, da ciência. Agora, quando você olha para o universo, você vê tantas estrelas, você vê aquela imensidão de céus que nem está lá em Gênesis. Deus criou os céus. Deus é formador da sua pessoa, da sua alma, do seu espírito, a qual você tem que sempre estar valorizando. Porque Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus vê tudo. Ele ouve tudo. Ele teve aquela... Para alguns vão falar, mas Deus teve uma premonição através de Natanael. Não. Deus não teve premonição. Deus teve o quê? O conhecimento, já sabia que aquele ali, antes, né, de Felipe vir ter com Felipe e com Jesus, ele já conhecia. Ele sabia perfeitamente quem era Natanael. Agora, o relato quanto à figueira tem várias interpretações sobre a figueira, sobre a videira. Tem várias interpretações. E dentre essas interpretações, existem várias, segundo a tradição hebraica. Nós sabemos que talvez ali sejam aqueles momentos de dificuldade que Natanael passava e ia debaixo daquela figueira fazer a sua meditação. Até hoje, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, não explica qual é o sentido verdadeiro que Natanael estava ali debaixo da figueira. O porquê dessa visão de Jesus, que a Bíblia narra, cita, mas no fundo não há uma explicação lógica a respeito desse fato. Mas o grande fato que nós devemos saber é que Deus nos conhece bem antes da gente nascer. Lá no feto, na sua formação. Lá na sua concepção. Lá quando você começa a ser gerado pela mulher e pelo homem, pelo esperma e pelo óvulo. Portanto, você é um ser já que nasce espiritualmente. E Deus já te conhece. Deus já sabe quem você é. Não adianta você querer levar a vida para um lado errado. Procura levar a vida para o lado mais correto, para o bem. Reconhecer sim a ciência, os médicos que aí estão. Reconhecer a necessidade que nós temos no nosso dia a dia, porque nós vivemos num mundo rodeados de belezas e problemas. Belezas pela natureza, pela sua felicidade. Beleza pelo aquilo que você vê como o Criador. E problemas quando você enfrenta ciclos que te amarguram, que deixam você triste. Mas você acaba passando por isso, porque Deus já te conhecia lá no ventre. Eu espero que todos vocês possam se agraciar mais uma vez desta palavra maravilhosa que o Senhor nos tem mantido, que o Senhor tem nos mostrado. E o caminho, a verdade e a vida é um só, é Jesus Cristo. Natanael era aquele que ele precisou acreditar. Ele precisou acreditar quem era Jesus devido a esta fala que Jesus teve com ele. Portanto, mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no nosso canal. Digite no YouTube, @canal Varal. Digite. Dá um positivinho pra gente lá. E quando você abrir no @canal Varal, lá está escrito inscrever-se. Aí você se inscreve. Esteja participando conosco dessa alegria de estar na sua presença. O meu muito obrigado a você, mais uma vez, por nos acompanhar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja no nosso dia a dia. Obrigado.